Oi, Amila. Descabelado hoje. Oi? Oi, Daniel. Bom, Oi, tudo Dinará. bom? Oi, Marinalva. Boa noite, meninas e meninos. Oi, Tê. Tudo bom? Tudo bem, Aninha? Tudo Ah, bem, que Dani? bom. Tudo bem aqui? Deixa eu aumentar aqui. Tudo Oi. certo? Oi, Marinalva. É, que eu tá com saudade de vocês, hein? Meu Deus do Também, céu, essa uai. Tu semana foi sumiu? uma semana corrida, hein? É, que bom. Graças a Deus concluímos com sucesso. Menina? Hoje Que tive umas bom. 10 pessoas almoçar, franguinho, acendi o fogão a lenha cedo, né? Umas 6, Nossa, que delícia. polenta de milho verde, aí Hum, comemos até tortar, mas tá bom. Encontrar tem uma senhora que é de Maringá. Ela tem um instituto de terapias integrativas. E daí, na época que eu perdi o meu marido e tal, daí eu fiz um tratamento com ela. Ela era psicóloga, né? E ela faz TVP, terapia de vida passada, faz hipnose, reiki. Daí ela veio visitar. Aí tem uma prima minha que tá com câncer também, e ela fez reiki com ela lá. Daí veio todo mundo aqui hoje. E passamos a tarde aqui. que Agora bom, que bom. eu tava com saudade de vocês já, porque eu sumi uns dias, Também. né? Falei, ô, não é possível que Sumiu. eu É. tenho que acordar mais cedo aqui e dar conta do recado, do negócio aqui, né? É brincadeira, não. Aí deu tudo certo. Ah, que bom. É, sábado e domingo tá sendo às 6 horas também, viu, Marinalva? Eu vi lá. Você Aham. viu, Eu né? meditei hoje, né? Só que daí, tipo, daí eu fiz mais cedo, eu acordei às 5, né? Pra me liberar Hum, às 6. Daí eu vi lá que vocês estavam meditando, só que daí não deu pra entrar, né? Falei, pra entrar pra ficar um pouquinho só é ruim, né? é, tá bom. Ângela Valerro, tudo bem? Oi, Ângela, é a Milad, né? Ah, olha quem tá Daíla, aí. A ah, Daí, Dinada de aí. Que nada. delícia, Boa Diná. noite. Boa noite. Hoje eu consegui. Ai, que delícia. Ela tá bonita de vermelho, né, Zeca? Não tá Eu bonita? gostei. Tá, Aham, esse tá. cabelinho Olha dela aí lá. curtinho. Aham. Tá bonita. Ela tá descansando agora. Ela tá acordando 9 horas da manhã. Olha só. É, tá se dando o direito de O descansar. assado tá, o assado Dormir. tá torrado inteiro, então, acordando 9 horas da manhã, Ah, nossa Ai, senhora, ela passou a vida dela acordando cedo. trabalhando. Tá na hora de Ah, descansar, uai. Que é isso? É, o corpo tá pedindo. É nem que ela queira acordar às 6, ela não consegue acordar às 6. Então, é porque o corpo quer que ela descanse. Não tem que escutar o corpo, na é verdade? aproveita, é. desfruta, né? É. Eu Aí dormi daqui a a tarde pouco, inteira hoje, gente. Não acredito que eu fiz isso. Olha que beleza, né? ah, Ô, é Diná, eu bom, também, é quando eu, bom. quando eu aposentei, eu era funcionária da Caixa. Quando eu aposentei, né, eu fiquei igual, sabe quando você tem um passarinho na gaiola, que você abre a portinha e ele não quer sair, ele fica dentro da gaiola? Demorou até eu, sabe, até dormir até mais tarde, demorou até cair a ficha, né? Uhum. Eu Então, trabalhei mas na você Caixa trabalhou também. comigo. Nunca Trabalhou, pude acordar. Zeca? É nada. Trabalhei 14 anos. Deu o PDV, eu saí fora. Saí fora. Eu trabalhei bastante tempo, Zeca, bastante tempo. Trabalhei 20 e poucos anos, é. Deixa eu ligar aquela Não, deu luz. 14 anos, saí fora, que nem saber. Fui cuidar do meu teatro, fazer teatro, dar aula, sabe? Ai, vivi. É, mas você Nossa tem Senhora, jeito, pelo amor de tem Deus. veia artística. A gente vê que você tem veia artística. Ah, é, eu tô. Sempre fui. 6 anos, desde os 6 anos tocando piano, 12 anos fui pro teatro, 18 anos fui pro coral,
30 anos eu fui para dança e aí foi indo. Agora só tô curtindo, não tô dando aula, não tô dando nada. Eu tô agora, tô improvisando tudo, tô a vida improvisada. Gente, é bom. É, No que bom. fluxo. Viver no fluxo, né, Zeca? Isso mesmo. E é isso, gente. Vamos começar, porque o texto hoje é lindo, a parte de hoje é linda. Você fala a Quem página para está mim. no coiso lá das cartas de Cristo do PDF lá, a Hum, gente está no finalzinho da página 75. deixa eu procurar aqui. Cartas de Cristo. Daí lá o teu é 146 a página. 146. Primeiro, no segundo parágrafo, que tem uma divisória, Tem uma umas divisãozinha coisinhas assim, assim no na meio. página, Ah, tem coisinha assim. tá. É que Ele já o começa. meu marcador que ficava aqui sumiu. Aí eu não. No Que, Eu livro já que branco é número que é a 118. página mesmo do PDF? Do PDF? Esqueci. 75 no finalzinho dela. No livro grande é 118. E no pequeno, 146. não sei o que aconteceu com o meu marcador. Sumiu daqui de dentro. Traga outra. Eu peguei um clipe e coloquei aqui. O meu também sumiu. Vou Peguei um pegar um clipe clipe. de papel e meti aqui. Vamos então? Então vamos respirar primeiro. Oi, Denise. Oi, tudo bom? Denise Denise. Tecchio. Boa noite. Boa Noite, boa noite. noite. Denise, aparece para nós ver. Eu tô vendo só a pontinha do teu óculos. Calma, Ela Acima fica calma, que eu olhando para tô me um lugar e achando a câmera ainda. está em outro. Eu, Ela eu olha tô para um lugar e a atrapalhada, câmera está em peraí. outro. Calma, calma, que eu já me acho. Ah lá, apagou agora. Agora não tá vendo nada. Vou começar de novo, peraí. Gente, o que que eu tô fazendo Ai, ai. aqui? Muita bagunça. Vai. Acho que Vamos eu respirar achei. Cadê? mais uma vez. A terceira vez. Laharu Hashafa. Uha Pahatenya. Alaha Aru Hashafa. Uha Pahatenya. Amém. Vamos que vamos. Parte 10 da carta 3. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes da minha morte. Aqui ele está falando vai falar sobre o processo que ele, antes da morte dele, né? Porque aqui ele está falando, está conversando com a ideia, está passando as informações na Sexta-feira Santa, que foi o que nós vimos na semana passada, né? Que ele coloca essa questão. Estou falando de Semana Santa, as pessoas. Ah, Margarete! Oh, Olá, meus queridos, querida! Tudo desculpe que demorei, bom? meus Marai, amores Marai também está lindos. aí, Eu estava chegou. num aniversário. Ah, que Bruxinha, bruxinhos da delícia! luz. Boa noite, meus lindos. Boa noite. Boa noite. Oi, Marai. Você tá boa, né, minha filha? Hein, Marai? Você está boa? Ou você está me escutando ou você não está me escutando? Marai? Marai, não está escutando Maravilha. nós? Marai? Marai. Marai. Vamos ver. Você não está ouvindo nós, Marai? Tá não.
Ai, o que acontece, minha filha? Tá escutando? Você não tá escutando nós, minha filha? Tool to presenters to share. These settings will be on. All participants can share. Não precisa. Marai, você tá sem áudio. Não, ela tá, o microfone dela, mas ela não tá escutando a gente. Você não tá escutando. Tá igual você Não, hoje não de tá manhã, escutando. Zé. Não, o meu vocês não estavam me ouvindo. Eu estava escutando vocês, mas vocês não estavam me ouvindo. Sai e entra de novo, Marai. Ah, é lógico que não está ouvindo, não adianta mais falar. Obrigado, Yamila. Eu estou falando com ela, não está me ouvindo, não adianta. Sai e entra. Melhorou agora. Ah, É porque eu estou no computador. O computador é o grande desafio da minha vida. tá, mas tem que É porque aprender, eu estou Marai, com tá o certo. telefone migrando de um para o outro e eu não Aham, consegui. Tive que mas vir deu pro certo. computador. Deu certo. Estou escutando agora. E Então estou tá até bom. enxergando vocês. Ai, que beleza. Então tá bom. Então Tá vamos bom. lá. Começar de novo. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão da existência. Agora, estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte, que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível e, além disso, não queriam me perder de vista. Tinham-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Só um minutinho. Nossa, que tá sujo ou a minha vista que tá ruim? Acho que é os dois. Suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era filho de Deus. E como filho de Deus poderia acabar numa cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Desta maneira, meus discípulos resistiram muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer.
Agi com firmeza contra suas teimosas negativas e, finalmente, sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e a aparentemente aceitar tal coisa poderia ser possível. Disse a eles. Disse a eles que, depois de minha morte, me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me alertaram, não, me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Que estranho. É esse Às óculos que você vezes eu usa me. mesmo? Hã? É esse óculos que você usa para leitura? Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor aos meus discípulos. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu estava a dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentimento de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Vou experimentar colocar o outro, não sei. Estou sentindo uma, tipo uma sujeirinha no olho, né? Sabe quando parece que tem remela no olho? Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente. Frequentemente em júbilo com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir o que pedisse, rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com o meu peso pendurado pelas minhas mãos? Como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima de minha antiga agressividade que me incitava a atos irracionais que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela tinha murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado algum dano. Contudo, mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal.
demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como o faz a maioria dos homens e mulheres que, tendo grandes expectativas, não consegue o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes que podem ou não significar um desejar mal ou amaldiçoar ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam. E eles já tinham visto por eles mesmos o que minha maldição tinha causado à figueira. Agora deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos, e isto seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Saiba que o que eu tinha, sabia que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim de uma ou outra maneira. É isso. Ele traz aqui uma experiência assim que a gente não vê se escrita desse jeito, né, nos evangelhos e que nos traz uma reflexão de que, afinal de contas, ele é um ser humano, né? E tudo bem baixar a frequência, né? A frequência da mente, das emoções dele, porque, afinal de contas, ele estava indo, né, encontrar a cruz, né? Então, imagina dentro dele o que estava passando, e ainda mais, ele falando para os apóstolos, a Paulo falando, não, isso não vai acontecer, não, isso não pode acontecer, não, isso não é possível, você é filho de Deus, como é que você vai morrer numa cruz? Né? Ele sabia que ele era um ser humano, ele sabia que ele teria que morrer uma hora ou outra, e que estava aproximando a hora de morrer, e aí vem as dúvidas, vem os diálogos internos, né? Tic, 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 costurando aqui as coisas, né? E aí o que acontece? Entra o caos e vazio, e aí você começa a entrar na vibe de caos e vazio, se sentindo vítima, se sentindo, né, algoz, eu tô judiando os apóstolos, falando para ele, não tinha nada para falar para ele, né? Então, assim, é uma, é uma situação para qualquer ser humano, imagina. Por isso que a gente não sabe a hora que a gente vai morrer, porque se a gente soubesse, a gente, né, ficaria louco, né, quando estivesse chegando a hora, né? Mas ele teve esses sinais, né, da luz infinita para ele e já avisando, "Olha, agora a sua passagem está garantida lá. Tal dia, tal hora, você vai coisar, né? Então, é uma coisa que desestabiliza, desestabiliza qualquer ser humano, né? Então, é uma. E eu pensando agora assim, eu acho que a Luz Infinita fez isso justamente para isso, né? Para que ele se desestabilizasse, para que ele seja aprovado na, na- nessa questão de ser, né? De ser superior, de ser destacado, de ser, né? De ser iluminado, né? Não, ele desceu no mais humano possível, né? E aonde ele experimentou esse episódio da figueira. É falado lá no Evangelho, não sei qual é o Evangelho que fala sobre a figueira, mas, enfim, tem um episódio que fala isso, mas não fala desse jeito que ele está falando aqui, né? Que de tão baixo ele chegou
na frequência, né, mais densa desse mundo, que ele começou a ter impulsos por uma coisa que, imagina, coitada da figueira, meu Deus do céu, não era a época de dar figo, por que ele amaldiçoou aquela figueira, meu Deus do céu? Né? Então, por quê? Porque ele estava num nível de frequência tão terreno, tão que ele reagiu como a, a maioria dos homens e mulheres que, tendo grandes expectativas, não consegue o que quer, como crianças, na verdade, né? E não consegue o que quer, já manda um vá, pá, né? Então é uma coisa que ele já tinha esse comportamento antes, né? Nesses os 30 primeiros anos da vida dele. Ele tinha esse tipo de comportamento, ele rejeitava os sacerdotes, ele rejeitava o templo, ele criticava, né? E aí ele foi para o João Batista, foi para o deserto, teve as revelações dele lá e começou a trajetória dele, né? Mas veja bem, o tempo de experiência da vida reativa, da vida que, que surge uma situação, vai, já reage, já sem pensar, né? Foi muito maior do que esse curto tempo dele, da, 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 da iluminação dele e dessa vontade de passar essa luz para os outros, né? E aqui ele fala também que, olha, gente, tá certo, eu né, tentei falar para eles e tal, né? Mas não deu certo, ninguém estava me entendendo, tá? Nem meus discípulos estavam me entendendo, né? Não conseguiram captar o que eu estava falando, né? Então, tipo assim, graças a Deus está chegando a minha hora, né? Isso era um lado, né? Que é um outro lado humano, porque tentei, não consegui, melhor ir embora mesmo, né? Então ele estava assim, ele estava num diálogo interno muito intenso, né? Um lado falando uma coisa, outro lado falando outra, e um terceiro lado né, trazendo mais elementos para continuar a discussão aqui. Então, assim, isso é humano, isso é uma prova de que ele era humano, né? E ele tinha esses os picos de iluminação e os abismos de vazio e caos, né? Então, é uma coisa assim bem interessante que a gente percebe a humanidade dele nas cartas um e 2, mas aqui ele mostra que ele estava no ápice, né, da consciência pai criador, né? Mas de repente ele começou a baixar, né? E isso todos nós estamos assim, levados a isso, né? Nós podemos passar por isso. E muitas vezes nós temos que passar por isso, para a gente perceber que a gente não é tudo aquilo que a gente pensa que é. Aí vem aquele processo de autoanulação. Segura a bola, abaixa essa bola, porque se não é tudo isso. Sim, você tem a potência, você tem direito à potência, mas você tem o dever da humildade, né? Ser potente não é ser prepotente, né? Não é ser arrogante. Ser potente é ter humildade para receber a potência que está dentro de nós, mas a gente não recebe. Mas quando a gente recebe, o ego adoecido, ele transforma a potência em prepotência, né? E isso aí a gente precisa evitar. E é nesses momentos que a gente, estando lá no ápice da iluminação, a gente começa por causa disso, dos diálogos internos, dos questionamentos. Por que que estou fazendo, ninguém me escuta, né? Por que que eu curo, e as pessoas não, nem, vira as costas, vai fazer tudo que estava fazendo antes, né? Então, para nós humanos,
desanimador, né? É uma coisa que tira a gente do sério, né? E ele começou a se questionar, a duvidar, né? A duvidar das leis universais, né? Duvidar do Deus Pai que tudo criou. E aí o Deus Pai fez assim, tchum, se recluiu, né? E veio o ego, os diálogos internos, caos e vazio tomar conta. É isso. Quero escutar vocês a respeito dessa parte. É por ordem Primeiro, Ângela. é por ordem de chamada? É hora de chamada. Boa noite, gente. Ai, na verdade, escutei enquanto tu falava, né? Nossa, gente, tanta coisa que a gente nem tem o que falar, na verdade, né? Assim, mas é tão bom a gente entender que Yeshua teve esse lado humano, né? Que ele era humano, na verdade, né? Que a gente também é, né? Que às vezes a gente se questiona tanto, né? Uma das coisas que me levou para uma busca espiritual foi o medo da morte. Eu sempre tive muito medo da morte, de morrer, né? E como eu venho de um lar evangélico, né? Meu pai era pastor, então eu cresci com o céu e o inferno. Tudo que tu fazia, tu ia para o inferno. Então tu cresceu naquela pressão né? Tipo assim, chegou um momento na minha vida que eu achei que pronto, não vou mais pro céu, não tem possibilidade, porque todos os dias eu faço alguma coisa para o inferno, então eu tinha muito medo. E daí ir pro inferno, né? E queimar no fogo do inferno, como eles dizem, né? Enfim, e depois a gente vai entendendo e vai vendo que não é bem assim, né? Então, que bom a gente saber que a gente também, né? Primeiro que a gente tem esse poder, né? Tão grande do pensamento e da palavra que o mestre tanto fala para nós, né? Foi, eu acho que todos os ensinamentos da Cabala, né, são grandiosos assim, mas o pensamento, a palavra, o sentir, né? Quando a gente entende que isso tem um poder tão grande, né? E a gente às vezes não se dá conta do que como que a gente está falando, aprender a abençoar até as coisas que não são tão boas, né? Que fazem parte da nossa existência. Isso é muito, 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 muito poderoso. E a minha contribuição hoje foi exatamente essa parte, né, do poder do pensamento para o bem ou para o mal. E demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Nossa, isso fez um boom na minha cabeça, assim, tipo, quanto mais conhecimento a gente tem, né, a nossa autorresponsabilidade pelo que a gente pensa, fala e faz precisa ser muito maior, né? Aquilo que a gente aprende, né, o orar e vigiar, né, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E é muito, muito linda essa parte toda. Ela é linda, mas essa parte hoje foi, assim, me impactou de uma forma muito, muito, muito grande mesmo, né? Mas a parte de saber que ele teve medo da morte acalentou meu coração, porque eu confesso que eu ainda tenho. Mas não de ir para o inferno, né, minha filha? Não sei se é, mas uma das coisas que eu brigo com várias coisas com o mestre, né? Já falei para vocês, que eu adoro discutir com ele enquanto eu assisto ele. Não vai dar. Uma das coisas quando eu não lembro qual foi uma das TNA que ele falou, né? Que ele fala da morte, né? Que existe uma beleza, né? No ritual da morte. Não, ainda não estou conseguindo ver essa beleza, mas trabalho isso diariamente, mas é algo que eu confesso que ainda não é, não é algo bem, tipo assim, tô lidando bem com esse negócio. Não, não tô, mas lidei muito, muito, muito pior, né? Mas quando a gente entende que eu nunca vou esquecer, teve uma época que eu fiquei doente, logo que meu pai faleceu.
E eu fiquei muito doente, acho que por um impacto da morte dele e tal. E, e aí entrei numa crise, assim, eu pensei realmente que eu ia morrer. Aí fui fui trabalhar com a espiritualidade, né, e tal. E, e aí o preto velho que me acompanha, né, me disse, né, que, que a morte, ele falou, né, sobre a morte, que por que que eu estava com tanto medo, né, de morrer, né, se na verdade que eu tinha que era viver, porque a morte, ela faz parte do nosso processo, a morte física, né, mas que quando ela chegasse, ela pudesse me encontrar viva, né? Eu nunca esqueci daquilo, né? Viva, pra quando a morte te encontrar, ela te encontre viva. Por que que tu vai morrer enquanto tu tá vivendo, sabe? Porque às vezes a gente entra nessas neuroses, né, de, de tantas coisas e a gente não se encontra no estágio de morrência, como o mestre diz, né, e não de vivência, né? E aquilo me impactou muito quando ele disse, mas para mim ainda é uma questão que eu não lido 100% ainda, mas tô, tô aí buscando entender essa parte, mas confesso que me deixou tranquilo o meu coração, assim, de ver que Cristo também teve esse, não digo medo, mas essa sensação que às vezes a gente como humano também tem. Essa é a minha contribuição, gente. Boa Querida, noite. querida, Shakira. Quem? Quem? Deixa eu falar, Quem? Zeca. Ô, Ângela, Ô, contar um Marinalva. negócio aqui para dar risada antes de nós comentar a carta de Cristo. Você falou sobre evangélico. Eu tinha um sobrinho que morava com a minha mãe e ele começou a ir na quadrangular, virou evangélico. Aí um dia ele estava tomando banho e caiu a energia, apagou a luz da cidade inteira. Aí ele gritou assim: Ai, é o arrebatamento! E eu fiquei. Ai, meu Deus, e o Fernando era tão certinho, sabe? Mas deixa eu falar das cartas de Cristo agora, que esse aí não veio. Eu lembrei da hora que você falou. É, a minha contribuição é a seguinte, pessoal, às vezes, assim, depois que eu comecei as meditações, tudo diminuiu muito a minha reatividade, muito. E diálogo interno também. Mas, às vezes, quando eu tenho alguma reatividade, aquilo me derruba tanto, sabe? Eu fico tão para baixo, daí eu dá vontade de falar, não tá adiantando nada, olha aí, você tá desse jeito aí de novo, tem que largar o ego, né? Ah, você tá desse jeito aí de novo, tem que largar tudo, isso aí não tá adiantando nada. Então, essa parte onde ele diz que teve, né, essas reações e a gente vê Cristo como, né, por todo o trabalho que ele fez, a gente vê como um ser altamente iluminado. Então, saber que ele também teve esse tropeço, para mim me acalenta muito, me tocou muito essa parte. Saber que ele também passou por isso, que ele teve esse tropeço, né, de que e o quanto isso é prejudicial, né? O quanto a gente sair da frequência, né? Então isso me fortalece no trabalho, porque eu sei que precisa continuar, né? Meditando e fazendo o trabalho para se manter na frequência. Então, me tocou muito essa parte aí, me trouxe esse ensinamento. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Chequinha. Querida Marinalva, Shakira. Então, eu também penso assim como a Ângela e com a Marinalva. Eu tinha muito medo também da morte, por causa das coisas que a gente ouvia. Mas hoje em dia eu já imagino assim, uma coisa muito legal, sabe? Eu já penso assim que já vou me encontrar com todo mundo, sabe? Vai ser a maior festa. Então, é, ver assim o que a gente entendia e o que se entende hoje, eu acho que é um alívio muito grande para todos, né? É uma coisa assim, às vezes eu penso, bom,
Eu aprendi e eu ensinei minhas filhas, meus netos, continua, né? Mas hoje eu já estou dizendo diferente para eles. A morte, não estou fazendo aquele fantasma da morte. E ainda mais agora, que sabendo que ele também passou por tudo isso, sabendo, ele sabia o que ia acontecer. Mas ele sabia que ele está contando agora, ou na época ele já sabia disso tudo? Já Porque pelo sabia. medo que ele está passando, É, né? ele Ele contou para os sabe, discípulos que ia morrer crucificado. sim, mas ele está contando nas cartas isso. Não. Ele Na está época falando ele que estava conversou com os discípulos e os discípulos não compreenderam o que ele tinha falado, entendeu? nessa, né, Zeca? Porque o que a Não, no gente Evangelho sabia, você vê ele falando isso. Olha o pãozinho da não, Margarete. isso, No Evangelho fala que Jesus falou que ele estava indo para a morte, não sei o que, não sei o que. É isso aí. Falou sim. mesmo. Ele sabia sim. Então, e, e aí o que me tocou também foi o poder das palavras. Ele tinha o poder na mão, né, de evitar tudo isso, mas ele aceitou. E sabendo que todo ser humano nasce e morre, né? Um dia vai ter que ir, não vai ficar aqui eternamente. E então achei muito interessante essa parte dele aceitar e ir, vamos dizer assim, ele não aceitava por deixar os discípulos na mão, mas ele aceitava por causa da missão dele, né? Então é um alento muito grande mesmo para a gente saber disso, né? Vai chegar a nossa hora, não sabemos quando, mas com com esses relatos de um ser tão iluminado, né, a gente se sente aliviado com isso. Então, eu acho assim, para mim, hoje em dia, a morte, como eu falei, eu acho que vai ser uma libertação. Parece que todo mundo, ultimamente, que eu estou vendo que parte dessa vida, já faz uma festa, comemora a passagem, sabe? Aqui, eu já fiquei sabendo de duas pessoas aqui da minha cidade, conhecidos meus, que celebraram a morte com uma vitória, não com uma derrota em vida, sabe? Eu achei tão interessante, porque sempre aquele choratel, aquela coisa, né? E essas duas pessoas, elas já estão contando para os outros, né? Que é uma liberdade, que não é uma derrota da vida. E eu acho que todo mundo está caminhando por esse lado, achando essa passagem muito mais leve, né? A minha mãe já está com 106, né? Ela vai fazer agora essa semana. E a gente também, às vezes, fica preparado, assim, né? Ela vai, a gente sabe, não sabe se a gente vai antes ou ela, né? Que ela tá aí firme. Mas a gente fica com o coração, assim, eu, pelo menos, muito mais leve do que as minhas irmãs, que elas estão, assim, presas a ela, sabe? Então, muito interessante. Gostei muito de saber dessa parte. Chiquire. Se Querida eu da. sumir, tá? Tá bom. Tá bom. Quem? Vai, Daniele, vai. Você tá querendo o dedinho dela, assim. Vai, Daniele. O dedinho era assim, não sei se eu quero, não sei se eu quero. Eu achei que fosse, vou apertar o botão, não vou apertar. Então, mais ou menos isso. Boa noite, gente. Ah, não. Então, é muito impressionante tudo isso, né? E ontem aconteceu mais ou menos algo assim, não em questão é, do pensamento, né, para levar dessa forma, mas esse momento assim que a gente muitas vezes baixa a vibração e vem aquele momento de caos, né? E assim, antes é bem interessante que eu estou revendo aquela série, não sei se vocês já assistiram, aqueles Os Escolhidos, né? E hoje parou, eu até assisti um episódio hoje, e aí veio muito de tudo isso que está se falando hoje, né? É bem interessante ver, e eu acho bem legal, porque eles retratam mesmo essa questão, né?
do medo também que Jesus ele trazia, e assim, ao mesmo tempo a questão do dever, né, do compromisso, mas assim, as inquietações, né, que dá para perceber. Não sei se eu que imagino isso, mas dá para, pelo menos dentro do meu olhar. E aí, em relação a essa questão da frequência, né? Aqui mesmo ainda continuam morrendo muitas pessoas, sabe? Crianças, recém-nascidos, e assim, acaba que a gente entra nessa vibração. Eu, pelo menos, ainda continuo, né? Acolhendo, tipo um radar ainda, e por mais que eu venha trabalhando isso, aí quando vê, a gente está assim naquela vibração. E por mais assim, às vezes eu vou, aí eu tomo um banho, preciso deitar um pouco para me repor, né, para ver como é que eu posso trabalhar aquilo, como é que eu posso também, né, fazer a minha parte compartilhando algo. E aí é incrível como sempre aparece alguma coisa, né? Tudo bem que eu tinha ontem ido no velório, mais um velório, e aí toda aquela história, todas aquelas pessoas, né? Já percebo também esse novo olhar, né? Das pessoas olhando a morte, começam a olhar a morte de uma forma diferente, né? E é bem interessante tudo isso. E como assim, as pessoas relatam, tipo assim, nossa, é como se realmente ele já tivesse percebendo isso e até nos ajudando antes a lidar com essa situação da perda. E eu acho isso muito interessante, esses testemunhos, sabe? Porque ultimamente eu tô percebendo assim com mais clareza isso. E aí tá, e eu cheguei em casa e aquilo, né? Aí eu peguei, tomei banho, deitei, eu disse assim, não, eu preciso, né, ver o que que tá acontecendo. E aí vinha aquela confusão, aquela coisa, e tipo assim, nada faz sentido. E foi bem interessante que nesse mesmo tempo, um amigo, né, lá de Santa Catarina, que também é parapsicólogo, aí ele falando, aí ele passou uma mensagem, aí eu, achei bem interessante, mas ao mesmo tempo eu já sei, aí tem, né? E aí eu disse assim, tá. Aí eu conversei e tal, aí eu falei com ele, né, como é que eu tava me sentindo, né? Eu disse assim, olha, hoje parece que nada faz sentido. E tal, aí ele começou, não, menina, para, ele me chama de menina. Não, menina, para com isso, né? Um espírito evoluído não pode ser assim. Eu disse assim, mas como que não? Como? Ninguém é perfeito e tal. E aí a gente foi conversando e tal. E aí, assim, depois, né? E aí eu perguntei como é que ele estava. Eu disse assim: não, tô ótimo. Eu com 78 anos, eu tô ótimo. Tá tudo perfeito na minha vida. Deus é maravilhoso. Eu disse assim: de vez em quando eu falo isso também para as pessoas que chegam até mim, né? Sempre, por mais que eu não viva, mas eu desejo que as outras pessoas, né, estejam assim e tal. Aí até usei também uma frase daquela que veio, né, no estudo da semana, né? Aquela questão da dor que veio para mim também, né? Até pela Hakimara também da Kista, né? Dessa semana. Então, aquela questão de algum dom que foi esquecido lá no passado por uma dor, né? E aí eu disse assim, vou compartilhar algo contigo. E aí ele disse assim, não, Daniela, olha, não sei não o que que tu tem, mas e aí é isso, é essa questão que muitas vezes essa vibração também baixa, mas tem algo ali, né, para ser visto, tem algo talvez para a gente realmente perceber que a gente precisa aumentar, e eu percebo muito bem isso em mim, preciso aumentar, porque alguém está precisando daquela atenção, né, daquela contribuição ali, né? E aí também olho para aquilo que é meu, né? Porque se eu sentir é porque tem algo ali que é meu. Mas é muito interessante tudo isso, é maravilhoso. E aí nada como um dia após o outro. Hoje só agradecer por tudo isso e por poder contribuir cada vez mais e trabalhar em mim, principalmente, né? Algo que realmente eu vejo que é necessário cada vez mais. Shekiri, obrigada por esse momento. E Daniele, Chequine, pela contribuição. Quem mais, quem mais, quem mais, quem Pode mais? ser eu? Marai, Marai. Boa noite, Boa noite. amo vocês. Chamou a atenção aqui a reatividade pela fome. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma.
aquela que os amigos da minha filha procuram para ajuda, mas elas mesmo dizem, não deixa a mamãe com fome, que ela vira uma fera. E eu tenho essa dificuldade, né, de ser reativa com fome. Então, quando eu cheguei de viagem agora, as meninas vieram na frente, a Jéssica e a Hannah vieram na frente, e eu vim depois. É, confusão de voo, enfim. Elas acabaram vindo. Quando eu cheguei umas 2h30 da tarde, morta de fome, gente. Varada de uma fome, e ela não tinha feito comida. Ela disse, eu não fiz comida, eu tava limpando a casa. Caramba, na hora, assim. Mas só que agora a gente já tem uma consciência, né? Aí eu comecei uma reatividade e depois eu joguei um balde d'água, assim, porque realmente tudo certo, o que que tem aí? Bora comer o que tiver. E tudo certo, mas eu ensaiei uma reatividade, porque eu estava com fome. Eu sem fome, é tranquilo, pode ser o que tiver, que eu vou de boa. Mas eu com fome eu fico possuída, Até o né? eixo, hein? Até o eixo E reagiu por causa da machirra, fome. e machirra, né? E machirra, machirra, gente, machirra. É, foi passiva disso, né? Imagina, gente, né? Então, isso aí que eu queria compartilhar com vocês. E sobre a morte, eu achava que estava preparada para a morte e tal. Mas eu não sei a minha. Talvez a minha eu esteja, mas, por exemplo, quando ela chega próximo de um filho meu, aí eu sou fraca. Aí eu demonstro a minha fraqueza, né? A última internação da Hannah, ela passou bem perto disso, né? Por conta da hipotonia. E eu fiquei fraca ali. Não, assim, não cheguei a me desesperar, né? Mas e passou na minha cabeça isso, né? De, de devolver ela para esse lugar de paz, de harmonia, enfim, esse lugar que Cristo relatou aqui. Passou isso na minha cabeça, mas meu coração não estava preparado para isso. E eu pedi, humildemente eu pedi à luz infinita que ouvisse o meu clamor, né, que deixasse a minha filhinha me ensinar mais um pouco, porque ela é a minha grande porta de ensinamento, não só para mim, né, para todos que chegam próximo dela. E eu não sei, acho que talvez seja ego, talvez não é ego, né? Mas eu fiz esse pedido e recebi a UAP, abri mesmo para receber, poder trazê-la de volta. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque realmente o nosso coração, né? A gente tem, e a gente vê isso numa xirra, parece que dá até um alívio, né? Não foi com o filho dele, foi com a própria vida, né? Ele também estava temeroso. E é isso. Se não é isso, é quase isso, né? Nós e nossa É isso aí. humanidade. Uma hora a gente aprende. A humanidade E está aí que, para isso. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É isso aí. O que alguém escreveu aí, Daniela? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vou falar então, Caína. Obrigado, Dinar. Tô aqui esperando alguém. Pode falar. Não, isso aqui é bem interessante, né? A gente aprende muito, porque até Cristo também teve esse medo da morte, como diz. Quando era criança, também tinha muito medo da morte, Ângela, por causa das coisas que eles falavam com a gente, né? Acho que punha medo mesmo, né? Hoje em dia é mais tranquilo, eu já sei, eu consigo até me preparar para ela, né? Então é bem interessante a gente saber que até Cristo também foi.
teve esse, né, esse momento não digo medo, mas assim, será que sou capaz, né, de se perguntar. Então a gente fica mais tranquila quanto às coisas que às vezes a gente faz e fala, como diz a Marinalva, fazer, aí depois fica triste porque fez, né, uma reatividade, alguma coisa. Mas hoje em dia, para mim, é mais fácil conter essa reatividade. E fica cada vez mais, né, assim, como fazer as meditações e tudo, você consegue se segurar mais, policiar mais e deixar passar e ver as coisas assim com mais tranquilidade, né, mais amorosamente, mesmo que seja o amargo, eu tenho conseguido passar por isso. E também a Rosane falou da fome. Nossa, eu também ficava super irritada com fome. Hoje em dia não mais, mas eu já passei muito por isso, essa irritação. Não podia ficar com fome, que eu ficava irritada. Aí, hoje em dia, não. Hoje em dia até nem ligo muito para comer. Mas é isso. É essa a minha contribuição. Cheque. Nossa, querida. Tô só de olho, tô só de olho. Tô só de olho quem tá faltando aí, ó. Dois, três. Bom, Eu não sei se bom. eu prefiro ficar ouvindo vocês. Aham. Mas a gente também gosta de ouvir você. Obrigada por isso. Olha, não dá para a gente nem imaginar a dor que Yeshua passou. Ele saiu. Eu estou acompanhando as cartas de Cristo há pouco tempo, mas na minha visão, ele saiu de uma frequência altíssima e teve que se adaptar para poder permanecer na Terra numa energia muito densa, muito pesada. Você mesmo comentou, Caimã, que ele até os 30, né, ou antes, ele era muito reativo, ele não tinha amadurecido, mas ele chegou o momento dele perceber, né, que a missão dele, qual era realmente a missão dele. Acho que ele sempre intuiu qual era a missão, mas com essa densidade em cima dele, ele não conseguia controlar. Ele está muito enganado. É perfeitamente possível que ele tenha tido uma reatividade, porque estava com fome e não tinha fígado. Mas será que essa reatividade dele não foi resultado também de ele pregar tanto o bem e a evolução, mostrando para as pessoas? Só que as pessoas não estavam prontas para entender o que ele falava. Ele mesmo diz isso, né? Acho que numa das vezes que eu escutei, ele comenta hoje também, nesse pedaço. E as pessoas não entenderam o que eles estavam falando. Elas não tinham essa percepção. Talvez, eu acho que qualquer ser, mesmo sendo um ser de luz, quando ele sabe que ele vai ser submetido à dor muito intensa e você ficar pendurado numa cruz pelas mãos, dá para pelo menos ter uma leve noção do quanto isso é pesado, do quanto isso dói. Então, acho que foi uma micro-revolta
tudo que ele trabalhou pela humanidade, e ele ia encarar a cruz, ele não ia fugir disso, mas numa passagem extremamente dolorosa. Eu não consigo enxergar a morte como alguma coisa negativa. Eu tinha medo até os 10, 12 anos, até quando eu briguei lá com o padre. Depois disso, eu comecei a vislumbrar que a morte é uma passagem. Você sai de um nível e vai para outro. Porque na adolescência eu conseguia, sem dormir, sair, não a hora que eu queria, mas na hora propícia, sair desse nível e ir para o mundo dos sonhos. Eu nem tinha esses nomes, eu achava assim muito louco, né, as viagens que eu fazia e brincava assim. Eu não preciso de droga para viajar, basta eu me concentrar e relaxar meu corpo e deixar fluir. Então, ah, eu não sei se eu acrescento muito com isso, mas para mim a morte é uma passagem. Eu acredito que Yeshua sabia dessa passagem, ele ia deixar toda essa densidade para trás, pediu para Maria Madalena e prosseguir o trabalho dele e não deixar. E a revolta dele foi mais no sentido que ele ainda ia ter que sofrer muita dor. E mesmo um ser iluminado não quer ser submetido à dor. A dor é complicado, né? Ninguém reage bem à dor. Posso estar totalmente enganada, mas é o que bateu no meu coração, tá? Querida. É como eu enxergo. Eu reverencio Yeshua, assim como eu referencio outros seres. Será que a gente pode falar assim? Seres, essência, o nome não importa. Vários vieram para ensinar a gente. E o homem, nesse sistema em que ele se encontra, é tão denso que ele não consegue enxergar, né? Mas está melhorando. Não vamos perder a esperança, porque está melhorando. Eu sou reativa, eu tenho 550 mil defeitos, mas eu acho que o ser humano vem melhorando. E vamos acreditar nisso e vamos vibrar para isso, né? E Maraia, eu não diria que eu sou reativa com fome, mas você quer me ver de mau humor? É não me deixar dormir e comer. Eu não vou ser brava com ninguém, mas você vai olhar para mim e eu vou rosnar. Eu não mordo, eu não bato, mas eu rosno. Esse é o meu instinto mais básico de sobrevivência. Eu estava adorando ouvir cada um de vocês, tá? Porque a gente sempre aprende. Eu é que falo, chefe. Espero ter contribuído um pouquinho. Com certeza. Shakira, querida. Agora, Emily lá. A Margarete está comendo. Vai lá, Emily. Não importa, estou comendo ao mesmo tempo. Se quiser, posso falar. Então Estou meio fala, meu amor. torrado. Meus queridos, pelo que eu. Boa noite, meus amores lindos. Agradeço as suas contribuições iluminadas, que não podia ser diferente de pessoas como vocês. Aí quando falar agora a Denise do sofrimento humano, que nem Jesus, que Yeshua queria se expor a isso, porque não daria, eu já li de que não há sofrimento mais terrível para um ser humano que o de morrer numa cruz. Isso que não há nada, não existe nada pior no mundo do que isso, né? E o tamanho dos pregos, se você viu alguma vez,
em que ele foi pregado, só o tamanho e a grossura do prego já é uma coisa só de ver, já dá arrepio. É uma coisa, e estar pendurado, a pessoa não consegue respirar, começa a ter câimbras. Não, é um desespero, e o pior é uma morte lenta, né? Pode levar até 2 dias. Então, realmente, não era uma morte, era uma tortura quase insuportável para qualquer ser humano. E o Yeshua não ia ser diferente. Mesmo ele sabendo que ia ressuscitar, digamos, 2 dias depois, se é que ele acreditava nisso, que também nem sei, realmente, que talvez, para mim não, para mim, óbvio que não, né? Mas, segundo, diz a lenda, Diz a lenda. diz a lenda, Aham. mas, não, mas aí estava só lembrando uma coisa que há 2000 anos falou Rabino Bonder, não que seja muito de rabino de sinagoga, porque eu não sou, mas essas coisas que uma pessoa fala, ou você vê na internet, ou sei lá, e fica na cabeça, né? E ele falou há 2000 anos atrás uma coisa que não é porque o rabino, qualquer pessoa, ele é uma pessoa muito culta, escreve livros muito conhecidos, famoso, aquela coisa, não é por ser rabino, é porque ele é. E ele disse que o mais importante de tudo, e não é só ele o único a dizê-lo, é a gente ter sempre tudo em dia. Que o medo da morte vem basicamente por termos pendências. Então, não importa, a gente não precisa saber em que momento, mas a gente tem que viver cada momento ao máximo e como se fosse ser o último e sem pendências. Isso vai trazer paz e provavelmente menos medo. É isso, meus amores. Beijo enorme e boa Nossa, que noite. chique. Ah, oh, eu amo você quando você fala, Margarete. Você Isso, meu contribui assim querido. de uma forma rápida e certeira. Chequire, viu, meu amor? Chequire. Yamila, 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 la, la, Yamila, 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 la, 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 Yamila. Eu estava aqui pensando, e até escrevi isso. Para que a gente tenha o melhor azeite, é preciso pressionar a oliva, né? A gente precisa sofrer essa pressão, senão não tem crescimento. E aqui a gente pode pensar que é uma lapidação do ser, né? Entender que você faz parte de uma consciência amorosa, Deus Pai, consciência, né? Criador, Deus. Esse pedaço, o que você está fazendo aqui? Você está vindo para ser pressionado mesmo, para melhorar com seus erros, né? E você vai errar muito, e tá tudo bem. E com seus erros você vai se lapidando, né? E aí entra o vigiar e orar. E aí casa com hoje perfeitamente, porque a gente tem aqui na nossa DNA, no nosso DIRCA, hoje você deve buscar corrigir hábitos e comportamentos que sejam destrutivos para os seus relacionamentos emocionais. Reconheça algumas atitudes que possam magoar, ferir as pessoas à sua volta. Identifique comportamentos, palavras e gestos que sejam ofensivos aos outros. Tenha consciência do efeito do seu estado de espírito sobre o estado de espírito das pessoas à sua volta. E aí você vem com os seus erros, né? Com seus constantes pensamentos e diálogos internos, que você pode, com isso, criar até a esfera da realidade, né? O que você pensa, o que você fala, você é o que você fala. E aí você vigia e ora, né? E retém a reatividade. E aí se corrigir é a meta, né? É a meta constante diária, né? É o sem pendências, é o deitar na cama e falar o que eu fiz hoje, como que eu agi, como que eu retrocedi, qual passo adiante eu dei, como eu pude colaborar, como eu pude conter o que eu estou sentindo e fazer aquilo que tem que ser feito, né?
E ao mesmo tempo, você vai adquirindo esse estofo, essa sabedoria, e vai tentando transmitir, transitando como você vai passando o seu dia, sua semana, no seu entorno. E aí morrer fica fácil todo dia, né? Porque a gente dorme, acorda e morre todo dia para quem a gente foi. E no dia seguinte a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E aí a morte aqui passa a ser um estágio de consciência, né? Amanhã eu serei uma pessoa melhor, e aí eu afirmo de manhã, hoje eu serei uma pessoa melhor. E aí quando você fala nisso, você veste a camisa do dia e fala, hoje eu serei uma pessoa melhor mesmo. E mesmo que eu não seja essa pessoa tão esplêndida que eu falo que eu quero ser, eu tento fazer com que o meu dia seja um pouco melhor do que o de ontem. E aí foi o que Cristo quis ensinar. Eu falo, 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 e a consciência não vinha, e eles não entendiam. E aí chegou 2000 anos depois, a gente está aqui debatendo sobre isso, e falando de uma forma mais serena e buscando esse entendimento. Então já valeu a pena o que ele sofreu. E o sofrimento aí foi a lapidação do ser, né? E a gente entra nessa esteira, né? E aí o que eu penso, eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, né? Como se eu estivesse amando a mim. Aí eu transito melhor pela realidade. Porque aí, se eu supero todos esses diálogos, essas coisas que eu venho referindo, eu estou plantando e aí eu vou colhendo. E aí eu tenho que ter esta consciência do que eu estou fazendo com as minhas palavras e as minhas ações. Porque senão nada rola, né? Cai de novo no mesmo erro. E eu estou falando isso para mim, né? Estou passando um teste, super teste. Vocês sabem disso, algumas pessoas sabem disso. E todos os dias eu falo isso para mim. E todos os dias eu tento fazer isso. Não significa que eu deva conviver, mas que eu deva fazer o melhor que eu posso dentro da situação. Aí é minha obrigação. E aí, quando eu peço pela vida do outro, eu sinto que o outro faz parte de mim. Eu sou um pedaço do outro. Por isso que a Rosane, tão lindamente, transferiu o amor, né, de mãe, que é mensurável, mas qualquer uma aqui, você vê, imediatamente quando o Zeca começou a ler e ele começou a se atrapalhar, eu falei, opa, será que está acontecendo alguma coisa? Saiu o óculos, não é? Fiquei atenta para ver se vinha alguma outra reação, baralhou, não sei. Então a gente tem essa preocupação, né? Então a gente se percebe no outro nesse momento. Então eu acho que isso aqui nada diz do que, né, não diz sobre isso, né? Do como você passa por essas tensões para aumentar esse recipiente, né? Aquela imagem que o mestre tem um fio que é explodir e abrir, né? Como que você pode fazer isso no seu dia a dia, né? No seu dia a dia. E não a morte como medo, e não a morte, aí sublimando mais a morte, né? Que a gente morra todo dia para esse velho hábito, esse velho comportamento, esse velho diálogo, e a gente sucumba a isso de uma outra forma, né? A gente renasça todos os dias para uma vida plena. Acho que é mais ou menos por aí que eu entendi. Shekiri, Shekiri, Eminem. Eu vejo que há uma, com essa passagem, é um É a grande alento, humanidade, né? né? Como as pessoas falaram, é um grande alento perceber que até ele, né? Como é que tem uma frasezinha que o povo fala, se tem uma frasezinha muito legal, que é muito engraçada, inclusive, que as pessoas falam, são, se ele pode, né? Quem sou eu É, para não, hã? Como é é, que é? é BS. Eu sei o que você Mas quer é um dizer. jeito engraçado de falar isso. Acertou grupos, Eu né? acho que foi a Ângela que já falou isso uma vez. Não sei o Quem sou quê, eu para não, né? quem sou eu nessa. Como é que é, Ângela? Me ajuda Quem aí. sou eu na fila do Quem pão, sou né? eu?
Eu. É isso aí. Não, na verdade, é assim, a grande humanidade é perceber que Jesus, ele era humano. E Uhum. aqui é uma referência de uma consciência que lutou contra tudo isso, contra todo um sistema, contra todo um- uma forma de não ser como o outro, amar o outro, e como e para a gente perceber que tudo isso que a gente vive é uma grande bobagem, uma grande mentira, né? Ali, O- esse texto, inclusive, ô Zeca, você passar ele ler mais para baixo ali, ele vai dizer que essa reatividade dele, essa condição que baixou ali a energia dele lá, e que daí quando ele entrou no templo, que foi aquela passagem que ele teve aquela reação no Botou o templo pau da barraca. e chutou o pau da barraca mesmo. E aí foi uma dessas essas reações foi que determinaram a questão da morte dele, né? Ele Sim. diz no texto. E no texto ele fala não com relação ao medo da morte, porque ele diz no texto aqui que ele daqui 2 dias ia se encontrar com eles. Mas ele estava temeroso do Calvário, porque ele sabia que ia ser dolorido, difícil, né? Ele estava com medo de enfrentar. Mas mais para baixo no texto ele deixa claro que é a questão da reatividade. No começo do texto ele diz, ó, muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram antes da minha morte. Eles são exemplos magníficos das leis, das grandes leis cósmicas, né? Que ele Uhum. está passando para a gente aqui, meu propósito é iluminar completamente a sua mente e dar conhecimento das grandes leis cósmicas, que é a impressão que eu tive que ele quis dizer a questão da reatividade do poder da palavra, né? O poder da palavra. Então, Ele fala, Marinalva, inclusive, que quanto mais evoluído espiritualmente, mais poder as nossas palavras, as nossas vontades, nossos pensamentos têm, e aí né? ele diz, antes disso, ele diz assim: ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo da minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai, consciência amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter a minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho e levado para a crucificação, pregado na cruz com o meu peso pendurado pelas minhas mãos. O que era isso? Confiança ativa. Momentos da confiança ativa. Ele tinha plena certeza do que iria passar, mas que ele iria passar. E como a gente deve ter também, né? Como dizia meu Uma, avô, não há mal que dure para sempre, minha filha. é, mas aqui eu vejo ele falando essa coisa né, focado, totalmente focado no Pai, consciência amorosa, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Ponto. Aí vem a pergunta. Eu sei, aí vem a dúvida. Aqui eu acho que ele expressa a dúvida que passou na cabeça dele. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado à crucificação, pregado numa cruz com o meu peso pendurado pelas minhas mãos? Isso aqui é uma dúvida que ele tem. Então, ele tá mostrando que ele era geralmente, né, frequentemente em júbilo, né, era mais ou menos pacífico e consciente. Frequentemente em júbilo, com pensamentos focados no Pai, consciência amorosa, sabendo que se eu pedisse seria manifestado, mas será que eu conseguiria? Parará, parará. E o que, Então, e o que que aquele nós fazemos todos os dias? é isso, é isso. Então, é isso que é legal, entendeu? A gente perceber que tudo isso que nos é falado aqui é para a gente refletir conosco mesmo, né? Que esse aqui é o nosso Mashirra, né? É, indo para cima
e caindo para baixo, vai para cima, vai para baixo. E nessa, e nessa a gente vai indo, a gente ilumina e a gente é iluminado por outros, a gente ilumina e é iluminado por outros. Então, A gente é recebe e compartilha, a gente recebe e exatamente, compartilha. sempre assim, sempre será assim, Então, né? se E nada, se nada mais é do que a própria espiral da vida. não é? Mas veja bem, o que levou ele à reatividade foram essas dúvidas que ele começa, estava dando lugar a dúvidas e temores. O nível normal de frequências de minha consciência estava baixando, né? Então, porque quem experimenta um nível melhor sabe que pode melhorar todos os dias, né? Sabe que pode Exatamente. ser melhor do que aquilo. Então, quando você volta na sua reatividade, nos seus hábitos, comportamentos e emoções e Percebe, diálogos, né? você sabe que você está ali, você está pisando na bola, né? Uhum. E dá Mas para aí ele ser só melhor. percebeu quando ele viu lá a raiz da árvore lá secada. Eu falei, "Vixe, Maria, fiz besteira." E o que a gente faz todos os dias, né? Perceber exatamente isso, né? Quando eu vi, Ixi, já falei, quando eu vi, já fiz, quando eu vi, já não como sei eu o tenho quê, que quando eu... fazer isso, meu Deus do céu? Meu Deus, como é que eu vou fazer para Será que eu devia ter consertar falado isso? assim? Será que eu devia ter agido Como é que eu vou assim? fazer? Ixi, Maria Madalena. Isso aí é momentaneamente, não é nem diariamente, é É, momentaneamente, né? exato. É por isso que é o Nossa. agora, né? É o agora, eternamente agora, né? Celebrar e vigiar e no agora. E a reatividade que a gente vai ver daqui a pouco, que a Marinalva já deu spoiler lá, né? Da expulsão dos vendilhões do templo, né? Que ele chuta o pau da barraca lá no templo e manda todo mundo embora. Foi, foi o que selou, já estava querendo, né? Já estava planejando fazer, né? Vamos dar um fim nesse homem aí, porque esse homem não tá com nada, ele não é bom para os negócios, né? Ele não é bom para os negócios, vamos dar um fim nesse homem aí, né? E aí ele chutou para a barraca e falou assim, agora sim, agora Então, mas, chegou o momento. pois é, mas isso mostra a nossa profunda humanidade, né? Somos exatamente isso, né? Seres em evolução, seres que erram, que acertam, que procuram, né, melhorar. É a humanidade começa em mim. E é isso aí, a gente perceber isso. Mas veja bem, eu penso o seguinte: olha, a gente já sabe onde é que a gente escorrega, não é verdade? A gente sabe, sabe? É na palavra, é na fome, é no momento que a gente vê alguma coisa que esquenta a nossa cabeça e desperta o gatilho, né? A gente já sabe aonde que o sapato aperta, não é verdade? Agora, a gente precisa tomar consciência do gatilho que faz com que eu emane minha luz para o outro. Zeca, eu vou falar agora uma coisa muito interessante e vocês vão até assustar. Não é o gatilho, não é sobre o gatilho. É sobre duas mentes, nós temos duas. Uhum. Não é sobre o gatilho. É sobre hábitos, comportamentos, reações e emoções. Podia ser qualquer outra coisa. Aí eu vou me comportar daquele jeito, porque no meu subconsciente eu tenho aquela parte, eu já sei o que fazer se acontecer isso. Eu já sei, entendeu? E aí eu vou trabalhar com uma outra área que eu vou apresentar tudo isso. Não é muito, essa história do gatilho é muito fácil a gente se segurar agora eu estou falando psicanaliticamente, estou falando na área da terapia mesmo. Jamila, eu sempre achei isso. Não entendo muito bem, mas eu sempre achei isso. Assim, tem duas pessoas. E tem mesmo, né? A gente fala assim, que tem dois lobos, você alimenta um ou outro, tem aquelas frases assim. E na verdade a gente tem dois lados trabalhando. Então, o que você vai escutar, por isso que você tem que dar um comando
todos os dias e vai escolher aonde você vai querer trabalhar, em que frequência você vai querer trabalhar e vai ter que falar assim, você está com muito diálogo interno, muito isso, mimimi, mimimi, para. Eu não vou dar ouvido a você, você tem que dar o comando mesmo, porque só isso vai parar e aí você consegue pular para o outro lado. Olha que O Messi, essa interessante. semana, eu acho que ele falou, né, da mente alienígena, né? A gente tem uma mente alienígena e a gente tem a mente superior, É né? sobre isso. O mestre é É um sobre isso. psicanalista de, você sabe, de mão cheia e é sobre isso mesmo. Hoje, com a Então, meditação, já tem vários momentos que eu consigo distinguir quando é o ego. Não é engraçado? Ah, você até É, dá risada. Se você tiver quando você consciente, falou essa questão de então, tem duas, nós temos duas mentes, então, se duas pessoas, você hoje está eu já consigo consciente, distinguir. você está lavando louça, você está falando, eu não vou pensar nisso, pode parar. Você vai dar um comando e vai começar a dar risada. É verdade. Aí você começa a meditação, qualquer uma que for, entendeu? E você sai uhum, dessa redoma. É Isso aí, assim. eu esse faço isso também. nhenhenhen. Quando começa a querer dominar, eu faço uma meditação. O Você sabe que eu tenho tetragrama. uma paciente de terapia que é assim, ela é muito focada no negativo. E para eu tirar ela do negativo toda semana, porque assim, você vê que ela decai. Então eu agora mudei o foco. Eu faço a cada 2 dias, eu faço uma pegada para sustentar, sabe? Que é para poder tirar, porque algumas pessoas estão tão fincadas naquilo que você não consegue tirar. E aqui é sobre isso, sabe? Aonde que você vai? E você tem que prestar atenção sobre essa coisa da atenção. Quando você pensar que você está muito lascada, você fala, pensa no azeite mais gostoso que você gosta de comer. Como ele foi feito? Pronto. Você fala, E eu essa sou o semana a azeite. Malcá falou do azeite, não sei se você viu. O azeite, além Não de ser vi. prensado, ele deve ser filtrado várias vezes para Várias poder. vezes. Então, minha filha, E não assim adianta, o somos nós. Por que azeite nós é não, o né? próprio Machirra, é o Por que próprio nós não, Machirra, né? né? Por isso que eu Então, o falei, as Machirra, ele correções. só vai oferecer a luz, só vai oferecer uma boa luz quando ele for pressionado até sair e depois Macetando, filtrado, macetando. purificado, entendeu? Aí sim, aí ele vai servir para iluminar muita gente. Até lá, a gente vai iluminando com o azeite ainda saindo ali no lugar, o azeite meio impuro, mas a gente vai iluminando, não pode deixar de iluminar. Mas à medida que a gente vai iluminando, a gente vai pressionando. A gente está iluminando, vai pressionando, aí vai terminando, vai purificando. E vamos iluminar, não pode parar, não. Fala, Ângela Valer. Que interessante essa tua fala, Yamila. É bem sobre isso mesmo. Essa semana, na quinta-feira, nós tínhamos a doutrina, né, lá na comunidade, e tem uma menina que tem problemas sérios, assim, psicológicos mesmo, né? Só que as pessoas, elas têm a tendência a levar tudo para um lado espiritual. Tudo é espiritual, é alguma coisa, ou é de fora. E antes de eu começar a falar, ela chegou para mim e disse: Ai, Ângela, eu preciso falar contigo, eu tô me sentindo bem. Ela me disse. Aí eu disse para ela: tá, senta na cadeira. Eu sentei ela na cadeira, peguei, passei um perfume nas minhas mãos, eu disse para ela: respira, começa a respirar. Ela disse: mas eu acho que eu vou desmaiar, acho que eu vou desmaiar. Sabe aquelas pessoas que ela se deixa, a mente dela domina ela completamente. E aí eu disse para ela: levanta a cabeça, respira, sabe? E comecei a trabalhar, falar para ela, daí daqui a pouco. Sabe aquela pessoa que quer permanecer naquele estado, nessa outra mente, né? Aí, como eu não estava deixando com que ela entrasse naquela. Uma vez o mestre disse uma coisa também muito interessante, que a gente não pode se tornar cúmplice, né, das pessoas, senão tu não consegue ajudá-las, né? Mas ela queria que eu, sabe, ela estava naquela queixa, ela queria que eu dissesse que tinha alguma coisa, que, né? Aí daqui a pouco ela viu que eu não ia entrar naquela ali, ela abriu os olhos e olhou para mim, assim, eu estava de pé na frente dela, ela disse assim: eu não sei, Ângela, mas eu acho que é um obsessor que está em mim. Ela disse para mim, sabe? E eu disse para ela: não é um obsessor, é você. Aí ela começou a chorar. Eu disse: O você olha culpado tá fora, né? olha para tua dor.
tu precisa botar lá para fora. É você, não tem nada, não tem obsessor, não é espiritual, não é nada. Mas é bem isso, assim, a gente também tem a tendência a fazer isso, já fiz muito, e eu sempre digo que hoje não mais, né? Mas quando eu morava num apartamento muito térreo, assim, onde as pessoas, todo mundo me enxergava, as pessoas achavam que eu era maluca, porque eu sempre conversei muito comigo mesmo. Deu, Anjo. O que tu tá pensando? Não, 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 não. Que isso? Sabe? Então eu sempre fiz, mas porque a gente tem esse outro lado, né? Quando tu vê, tu tá lá. Hum. Não foi esse o combinado de hoje, lembra? Nosso combinado era volta, sabe? Porque a gente tem a tendência realmente a ir para esse lado como a Yamilá diz, do mimimi, né? Tipo, volta pro corpo, sabe? E foi tão interessante, e até agora de noite ela me mandou uma mensagem me dizendo que estava muito bem e tal, né? E, mas é bem por aí mesmo, a gente faz isso, o ser humano faz muito isso de deixar essa outra mente dominar. Um bom exercício para você fazer nesse momento é se olhar no espelho. Se olha no espelho e conversa com você. Nesse momento que você está nesse. Aí você troca essa. E aí? Qual vai ser? Um bom exercício. Bom exercício. Uhum. Falar com Deus, como diz o mestre. Oi, Daniele. Eu podia até ficar quieta, mas é porque às vezes eu fico meio assim. Então, diante disso que vocês todos falaram, eu concordo com tudo isso. Mas eu vou falar assim algo que é meu, sabe? Porque eu percebo que muitas vezes, sim, eu posso muito bem, igual programar minha mente, não, eu não vou, né? Mas ao mesmo tempo, se eu não olho para aquilo que chega para mim, eu não vou talvez saber como ajudar a pessoa, o que que se aquilo é meu ou é de outro, e isso acontece muito comigo, sabe? É bem interessante que eu já programei assim, as respostas vêm e a pessoa que está precisando, eu vou ter, vai chegar, né? Mas eu preciso olhar para aquilo. Então, muitas vezes vem essa confusão, né? Igual eu recebi, né, ontem e tudo, até de outras pessoas, e eu vi que diretamente desse colega que chegou até a mim. Então, ele estava precisando, de certa forma, uma conexão que existe, e é bem interessante isso, né? Eu falo que parece que são fragmentos, né, de nós mesmos, de pessoas assim que estão ali dentro de uma situação e que a gente se conecta muitas vezes sem nem ter muito conhecimento. Então, assim, se eu não olho e aí veio aquilo ali, não, eu não quero, né? Vou focar naquilo que eu quis para mim, né? Então, talvez, como que eu faço para contribuir com aquele outro? É isso que a Não, gente não é está sobre falando. isso. Não é isso Não que a é gente está sobre isso. falando. A gente está falando Ah, dentro da gente. pois é, mas As bem dentro duas da gente. mentes que Mas estão bem dentro dentro. da gente. Mas, Entendeu? mas às vezes Agora, não veja dá para bem, ver. veja Ah, bem, se o que acontece com você, a mente alienígena fala mais alto, aí hum. você começa a se sentir vítima, ou se sentir algoz, você começa Ah, a tá. sentir isso, a sentir aquilo, tal, tal. E quando Tá a no mente sofrimento. superior, Tá. ela entende, você permite que o seu diálogo interno diminua e você escute a sua mente superior, aí sim ela vai pensar no como Ah, eu posso ajudar, blá, 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 ah, entendeu? Mas o que a gente está falando não é eu não me relacionar com o outro, não. A gente está falando como relacionar conosco mesmo. O que a sim, Ângela falou. sim. Ângela, fica quieta. Não foi isso que a gente combinou hoje. Ah, Entendeu? É entendi. assim, lidar Tá, conosco mesmo. Entendeu? beleza. Não é com o outro. Né? Não, É é porque um muitas trabalho vezes interno. não dá para distinguir, né, de onde que vem, ou se é meu ou do outro. Mas Aí, veja bem, de onde que eu sempre falo se isso. você se torna vítima, se você começa a cair a sua Ah, sim. energia, se você começa pode ter certeza que é a sua mente Tem alienígena. algo ali, né? É. Entendeu? Que é a mente Querendo ou alienígena não, que é extensão, enxerga né? invertido aquilo que você está vendo. Certo. Não, tá Entendeu? bom. Obrigada. Valeu mesmo. Vou falar, Yamila. Então, eu ia falar que é o seguinte: nada que passa sobre os seus olhos
Nada que passa sobre você não diz respeito a você. Tudo que chega até você diz respeito a você. Exatamente pela condição do espelho. Mas, aonde é que você vai ficar? Em que local você vai se colocar? É sobre isso. Então, não é que você vai deixar passar o que está sobre o seu cuidado, ou o seu olhar, o que você entende como missão, sei lá o quê. Não é sobre isso. É sobre como você vai dar a resposta sobre isso, com você mesmo. Porque hoje de manhã vocês falaram dos sonhos, eu vi a meditação depois, e o mestre mesmo, há um tempo atrás, nada que passou sobre os seus olhos você não vai sonhar. Nada. Você pode fazer uma correlação XYZ, mas você pode entender que aquele teu sonho é sobre você mesmo. É você que está no sonho, é você que está sofrendo, é você que está passando não sei o quê, que a imagem, blá, blá, blá. É sobre você, não é sobre o outro. E aí, você será esponja é um outro detalhe. É o que você permite, se permite. Você escolhe, Aí exatamente. é a sua É a escolha. sua escolha. É a sua escolha. É isso. Se a gente lê o capítulo todo, mais no final do capítulo, ele fala sobre vencer Para o aí. ego. Não. Não, Marinalva, sabe o que é? Hoje foi até essa parte. Aí a gente vai na outra semana. Quando eu comecei esse estudo com vocês, eu achei que a gente ia devorar Não, Só que pedaços, está não, selecionando, eu achei que ia triturar todo dia só um que parágrafo. não. Quietinha. Você está no primeiro Eu ano tenho desse direito de estudo, nós questionar, né, estamos no Zeca? terceiro, em pedacinhos, e voltando, indo Assim, e Rafaela, voltando. mas tá lendo, Pedacinho tem por uns pedaços que eu quero pedacinho. discutir aqui, não tá falando nada, gente. Eu Na tô querendo Sabe ler por calma, a gente quê? vai inteiro. Sabe chegar por quê? lá. A gente vai Sabe por Mas o chegar lá. quê? Cristo mesmo É fala que eu lá, leio. Essa devagar, carta, entendeu? essa carta Cada de um Cristo aí já tem mais está. de 10 anos que eu leio, leio, releio, leio, Pois releio. é, e talvez o seu nível de consciência vai chegar só o ano que vem. Não tem problema, eu sou Na segunda paciente, eu espero. leitura, na terceira, entendeu? O importante é ele chegar, né? Então, não É, tem vai chegar. pressa. Uma hora a gente chega na carta 9 de novo. Pode deixar. É. Ai, 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 que coceira. É vontade, ó. Ah, Come um fica tranquila. docinho, toma Mas sabe uma por raia, quê, se Marinalva? acalma. Esse é um livro que a gente precisa ler devagarinho, devagarinho, refletir, discutir, falar o que aprendeu, blá, 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 blá. E aí, domingo que vem, a gente continua. Você deu spoiler já hoje. Mas não tem importância. A gente vai ler e vai entender o que que você falou. Tá bom? Então, um spoiler eu dou conta, mas dois não. Chega. Domingo que vem não começa o desafio? Domingo que vem, é isso? O desafio, é isso? É? É dia Dia trinta e 1º, um. começa sábado, É dia 31. 31. 31 é o dia sábado, não é? 31 não é E o dia sábado? É. primeiro, e o dia segundo, e o dia terceiro, e o dia quarto, e o dia quinto. São 7 dias? Então, vai ser de sábado a sexta, vai ser até o Ashwat. Vai ser do Rab Shabbat ao Ashwat, pelo que eu estou entendendo. Porque 31 é sábado, né? 31 é Sábado à sábado. noite, que é Rab Shabbat, né? E vai terminar na sexta-feira, que é o Ashwat. Entendeu? Mas aí no domingo. Ah, tá, tem razão. Domingo que vem. Sábado à noite, Domingo que domingo à vem. noite. Domingo que vem tem. Foi bom você lembrar que a gente tem, então a gente não vai ter as cartas de Carta de Cristo domingo que Cristo. vem. É. Foi Ah, bom você Yes. mas a lembrar. minha pergunta é: o mestre vai falar todos os dias? Não Eu lo acho que não, eu sei, acho que vai não ser lo uma sei de experiência. É, nada. Não lo sei de acho que vai nada. ser uma experiência para experimentar códigos da Bíblia, a terapia dos anjos, vai ser, acho que um misto de tudo, assim, sabe? Exatamente, Ele não vai dar exatamente. aula Também, todos os dias. Não sei como é que será.
A ideia vai ser uma Vamos, maravilha. Mas acho que- Vamos ver. Amanhã eu sei que ele vai falar dos clãs, pessoal. Então, amanhã de meio-dia. Gente, amanhã, amanhã, olha, o na spoiler, o TNA, spoiler. Ah, adoro spoiler, spoiler. spoiler. Amanhã ele vai falar dos clãs. Amanhã, a porção de Imperdível. amanhã, fala sobre todos os clãs. Então, gente, fica sossegado, que o mestre vai falar sobre os clãs, vai falar tudo direitinho, e vai Perguntem explicar no tudo. Você só vai chat que ele perguntar para ele: responde. ah, mas eu não nasci nesse. Ah, mas e por que isso? Por que aquilo? Você pode perguntar tudo para o mestre, que ele vai responder com paciência, espero. Tá bom? Coloca em caixa alta. É isso. Beijos. Até amanhã, 6 horas da Beijo. manhã, na Lindo meditação. sonho. Beijos.